Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso esteja com você mais uma vez. Programa Novo Alvorecer chegando para abençoar você e também a sua família no nome de Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical é o assunto do programa de hoje. E eu volto já já para nós abordarmos esse tema importantíssimo da nossa lição de hoje, que é sobre ideologia de gênero. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no Estúdio Joás e também o pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. A lição que nós estaremos estudando hoje, a lição de número 2, será ministrada nesse próximo domingo, dia 8 de abril de 2018. Ética cristã e ideologia de gênero. O texto áudio da nossa lição é Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verdade prática diz que a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser, então, relativizada. A leitura bíblica em classe de sugestão no assunto que nós estaremos tratando aqui, obviamente, você vai procurar o texto bíblico aí, seja na sua Bíblia, num aplicativo, no smartphone, no tablet, ou mesmo em um site de Bíblia online, você não vai encontrar nos textos, não é que nós estaremos citando aqui, a palavra ideologia de gênero, obviamente, mas aí tem o assunto aí que confronta muito bem o pensamento da tal ideologia. E aí o texto de sugestão de leitura é Isaías capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 24. Inclusive é um dos textos, né, que traz com mais clareza a questão de inversão de valores, né? Eu gosto muito desse texto de Isaías, que ele fala justamente, é igual você falou, não trata especificamente da palavra em si, né, mas a questão do relativismo que estamos vivendo hoje, que é justamente uma inversão de valores, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Isaías, ele trata muito bem com relação a isso aqui. Exatamente. Então vamos lá para a introdução. Teorias sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores deste conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. É o que foi acabado de ser dito aí pelo pastor. E aí, Joás? É algo que chega a ser trágico, né? Porque é um pensamento que vai contra tudo que é ciência, tudo que é racional, né? Tudo que é verdade, e relativiza tudo, né? Dizer que o sexo não define o que você é, você nasceu homem, mas você escolhe o que você quer ser, né? Se eu escolher ser cavalo, né? Agora eu sou cavalo. Isso é um negócio doentio, né? Um negócio doentio que não se justifica de forma nenhuma, né? Esse tipo de pensamento. Né? E é algo esquisito, né? É tão maligno que é uma ideologia sem nenhuma comprovação genética, sem nenhuma comprovação científica, nem nada. Não tem nada. E ainda assim ganhou uma força, uma proporção tão gigantesca, né? A gente vê que esse assunto não é um assunto novo, né? Já é um assunto já bem antigo, mas nos últimos 2 ou 3 anos aí ganhou uma força, uma notoriedade exagerada, né? E é bom a gente tratar desse assunto, que às vezes a gente vê muito fora da igreja, né? Mas é bom nós estudarmos isso aqui agora. Talvez para muitos seja uma novidade que eu estou dizendo assim, de estudo, né? Ouve, né, falar por meio de
de mídias sociais e telejornais e outras coisas, mas não tem sido muito debatido e conversado sobre isso dentro das nossas igrejas. E principalmente para abordar a questão do contraponto, né, pastor? A questão bíblica, né? Exatamente. A Bíblia, ela trata sobre isso aqui. E, na verdade, tudo que a ideologia de gênero ela prega, ela vai em contradição, ela contradiz o que a palavra de Deus ela prega. Então, o Joás até falou aqui a respeito que as pessoas decidem o que querem ser. Então a gente vê aí, a pessoa, não, a partir de agora eu quero agir dessa maneira, eu vou ser isso, né? Ou eu vou agir assim, né? Então não é só na área sexual também não, né? Envolve também outros sentimentos aí. Não, eu decidi, igual o João falou, que eu decidi ser um cavalo. Não, há pouco tempo aí uma menina, sei o quê, tem uns 6 meses, uma menina cismou que era uma gata. Vocês lembram disso? Isso foi amplamente divulgado aí. Quer dizer, e debaixo, né, da ideologia de gênero, ela dá razão para a menina. E toda deturpação, né? Ela tem apoio nessa área. Então, o que nos chama a atenção aqui, que vai tratar bem a respeito de sexualidade, é que eles dizem que a questão aqui macho e fêmea tem sido, na verdade, um preconceito, né, da parte da sociedade, porque não existe esse negócio de macho e fêmea, questão da família patriarcal, que nós vamos estudar daqui a pouquinho aqui, isso aí é uma opressão. Então é algo que nós precisamos mesmo de orar a Deus e estudar. Fica o nosso conselho aqui, pastor Adilson, para os professores que estão nos ouvindo. Se preparar. Se preparem. O tempo nosso aqui é muito pequeno, a gente tem aqui 25 minutos apenas, né? Não dá nem para se prepare, né? Praticamente 100% hoje das pessoas têm acesso à internet, pesquisa. O assunto é complexo, né? Pesquisa para você chegar na frente da sua classe e saber tratar, porque é necessário. Vamos lá então para definições aí. Eu não vou aventurar o nome do francês aí, que senão eu iria dizer aí numa expressão americanizada, né? Trace. Mas, e aí o conceito da ideologia foi amplamente divulgado aí pelos alemães, né? Karl Marx e o Friedrich Engels, aí autores, né, do Manifesto Comunista, que o Joás já leu, né? Assim, então, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir, seja individual ou social. Então, vamos lá. Na questão aí de ideologia, o termo não traz consigo uma maldade, né? Não é? Vai carregar consigo uma maldade, uma deturpação a partir do que é que vai ser colocado dentro dessa ideologia, né? Então, ideologia é o que propõe orientar comportamento, maneira de pensar, maneira de agir, seja de uma pessoa ou de uma maneira coletiva na sociedade. Sim, mas até que o termo é equivocado também. Porque ele vai dizer que esse francês aí, né, nós vamos chamar de Trace, não sei como é que fala o nome dele, ele pregava que ideologia é como você vê o mundo. Você vê o mundo, as coisas à sua volta, aí você tem a sua ideia de mundo. Então é o que está fora que controla as minhas ideias, né? E ele, 20, 30 anos depois, foi desmentido nessa teoria dele. Kant, por exemplo, né, ele desmentiu, aí já é alemão, né? Quando ele disse lá, es denkt in mir, né, que ele vai falar de inconsciente, algo pensa em mim, né, ele vai desmentir essa tese de que é o que está fora que determina o que eu penso, né? E na verdade não é isso, é o que está dentro que determina o que eu penso. Que né? tem a ver com o seu caráter. O que está pensando está dentro de mim, não vem de fora. Então o próprio termo ideologia está equivocado, né? Já começa por aí, já está equivocado. Aí partindo então aí para a ideologia de gênero, aí tem uma definição agora aí de gênero que tem a ver com raça, né? É uma palavra de origem grega, genos, que significa raça, que aí usualmente deveria indicar o gênero masculino e o gênero feminino, né? Isso dentro da gramática, dentro da expressão certa gramatical.
nesse sentido, então, a expressão é inofensiva. Então, ou seja, tem um gênero masculino, tem um gênero feminino e ok. Porém, agora com esse termo da sociedade pós-moderna, o significado acabou sendo relativizado, né, distorcido pela ideologia do gênero ou de gênero, que essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo, ou seja, não é nem masculino e nem feminino. Nasce uma ameba, sei lá, o que é um negócio qualquer. Chama neutro, né? Eles usam muito essa expressão, né? O ser humano, ele nasce com relação ao sexo neutro. Ele não é homem e nem mulher. É o dia a dia que vai definir. A deturpação lá do X e do Y, né? Meninex. É algo muito doentio, né? Exatamente. Então, ou seja, alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Gente, isso é o fim da picada, como se diz, né? A gente fica pensando como o ser humano pode chegar a uma situação dessa, né? A tecnologia aumenta, o desenvolvimento aumenta e em certas áreas a gente vê chegar numa situação tão deturbada como essa. No Canadá, uma psicóloga infantil fez um teste recentemente. Ela colocou num galpão, assim, uma área, num cômodo grande, vários brinquedos especificamente para meninos, brinquedos especificamente para meninas, e colocou brinquedos neutros. E soltou lá dentro uma criançada, umas 50 crianças. O que aconteceu é que as meninas foram para os brinquedos relativos para menina, para os meninos, pouquíssimos, não sei se por falta de às vezes prestar atenção no geral, foram lá e pegaram os brinquedos neutros, que pode ser aí tanto para um quanto para outro. Então, ou seja, na verdade o ser humano já tem esse instinto, né? Não é? Você pega aí, desde o reino animal, já tem esse instinto. Não é? Aí, ou seja, aí o ser humano acaba se tornando com essas ideias aí, com um pensamento pior do que um animal que é irracional, né? É estranho que, por exemplo, no Brasil, que é um país onde mais se tem opinião, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E é incrível como as pessoas não se questionam, né? Parece, eu não sei, é estranho como alguém não se questiona que isso está muito equivocado. Mas tem os questionadores. O grande problema é que aí, dentro da ideia aqui, outros grupos de pessoas, ativistas dentro da área, na verdade querem cercear as pessoas de opinião, né? Eu outro dia até postei numa rede social aí, falei, daqui uns dias vai ser preconceito você sorrir. Vai ser preconceito contra quem é banguela ou banguela. Olha que nível que nós chegamos. Então, ou seja, o grande problema disso aí é que as pessoas que estão envolvidas dentro dessa área, que são adeptos dessa ideia, elas querem cercear os outros da sua opinião. Querem respeito, né? Querem que respeite a opinião deles, mas eles não respeitam a opinião dos outros. Para fechar aqui esse tópico, o marxismo e o feminismo como fonte dessa ideologia, a gente vê que o marxismo exerceu forte influência no feminismo especialmente. Aí tem no livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado de 1884, eu disse que não é um assunto novo, onde a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Aí tem o nome da marxista, né? Simone, autora da obra O Segundo Sexo, de 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, ou seja, torna-se mulher por uma obrigação, por uma pressão, né? Da sociedade. Devido à ideologia, né, segundo eles, de uma família já comandada pelo homem, né? Como a gente vê na Bíblia, né? Patriarca, o patriarca, o pai era o líder. Então, devido a essa concepção que a sociedade já traz consigo, ela vem pressionando e aí isso vem acontecendo, né? Homem tem que ser homem, né? Ou melhor, quem tem o órgão masculino aí e que tem o órgão feminino, tem que ser homem, tem que ser mulher, devido a essa pressão que essa família patriarcal ela vem impondo na sociedade. E a ideia deles é tirarem isso. Desconstruir, né? O termo correto que eles usam é algo que foi construído ao longo do tempo, que precisa ser agora com essa ideologia precisa ser desconstruído. E no final das contas, a gente vê, né, não trazendo assim uma concepção sem visão, né? Não, nada disso, mas você vê aí uma obra maligna nisso,
Claro. Na tendência de desconstruir a família. Isso aí, desconstruir a família. Isso aí, a principal difusora disso aí, que difunde a ideia hoje, é a Judith Butler, né? Teve no Brasil ano passado. Teve no Brasil. Eu pensei que ela não iria vir, rapaz. O pessoal fez um protesto e tal. Teria sido bom se não tivesse vindo, né? Ela e uma outra feminista famosa, Sulamit Firestone, elas chegaram a dizer que, da opressão da natureza. Uhum. A mulher, quando nasce mulher, ela já está sendo oprimida pela natureza. Pela própria natureza. Ao nascer, é um absurdo, né? Segura aí, você de casa, a gente volta já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, abordando aqui esse assunto de extrema importância. E só reafirmando aqui, você que ligou a TV agora, nós estamos falando aqui hoje um assunto da Escola Bíblica Dominical sobre ideologia de gênero. Nós temos aqui 25 minutos de comentário no programa. Não é suficiente para a gente abordar todo o assunto e com certeza você não pode perder a Escola Bíblica Dominical, principalmente você que é membro da nossa igreja, você não pode perder para você estar participando e se inteirando melhor sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. As consequências da ideologia de gênero é o assunto do nosso segundo tópico, onde nós terminamos falando aí anteriormente aí sobre a questão da visão distorcida aí sobre a família patriarcal. E agora o autor coloca aqui sobre a troca de papéis entre homens e mulheres, que é a principal ideia, né, da ideologia de gênero propagada, que os papéis dos homens e mulheres foram socialmente construídos e que os tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, ou seja, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. E aí? Quem fala? Isso aí é uma das consequências mais trágicas, né? A troca dos papéis, né? Dessa ideologia infernal, né? Porque se o pai deixa de ser pai, provedor, a mãe deixa de ser mãe, acolhedora, né? E ela passa a ter ódio dessa natureza de mãe que é própria dela. Isso tem consequências terríveis, né? Uma sociedade que vai cada vez mais correndo para o abismo. Mas é por isso que, né, no final do tópico anterior, nós falamos a respeito disso, de que é uma ideologia maligna, né? Porque nós sabemos que desde o princípio, lá no Gênesis, o casamento, a família é uma instituição divina. E o inimigo vem sempre trabalhando para desconstruir isso. E agora vem aí com essa bomba chamada ideologia de gênero, né, para desconstruir esse papel. Tirar totalmente o papel do pai, da mãe, do filho, ninguém respeita mais ninguém, está virando uma verdadeira bagunça. E é uma afronta, né? Porque olha aqui, o comentário coloca que a consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico, bastando ao homem ou à mulher simplesmente aceitarem-se noutro papel. Aí agora a recente, né, a resolução de tribunais de justiça aí, a liberação, o cara, por exemplo, o cara se sente mulher, ele entra dentro de um banheiro feminino, né, sem passar por um processo cirúrgico. Ou seja, olha o constrangimento. E numa dessa aí, alguém do nosso meio evangélico, né, sempre questiona isso aí. A gente não vê, por exemplo, as feministas defenderem isso aí, né? Agora a aceitação de um trans na Liga Feminina de Vôlei, não sei se vocês viram, né? Um trans lutando MMA. Esse aí foi trágico. Ou seja, um homem espancando uma mulher, causou nela traumatismo craniano, né, e a sociedade aplaudindo. É, né, uma coisa ridícula. Um homem espancar uma mulher diante de milhares de pessoas e ninguém falar nada, por causa do politicamente correto, por causa da ideologia. E simplesmente porque ele se sente mulher, né? E aquela coisa, né? Vai lá, cientificamente, geneticamente é homem. É um homem. O a corpo dele tem toda óssea, muscular é homem. Então, na verdade, é o que o Joás falou. Era um homem espancando uma mulher. Se você quer ver, por exemplo, essa questão da inversão de papéis aí, isso aí não é só na área sexual, né?
um caso desse aí, por exemplo? Isso é um absurdo. Agora, você consegue imaginar, por exemplo, aí, vamos colocar uma mulher trabalhando de chapa, descarregando um caminhão carregado de cimento. A mulher tem estrutura para isso aí? Eu já vi cara receber em cima do lombo aí 3 sacos de cimento para descarregar uma carreta. Imagina isso aí nas costas de uma mulher. Quer dizer, né? A confusão da ideologia para o ser humano, os adeptos dessa ideologia afirmam que a sexualidade e o gênero não estão relacionados com o sexo, ou seja, com os órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, crianças passam a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina. Terrível. É terrível. Não, nós falamos aí de Judith Butler, ela defende até que a criança deve ser livre para fazer suas escolhas, papel, né? de gênero. Quer dizer, se uma menina de 8 anos achar que deve fazer sexo com um senhor de 30, tudo bem, tá tranquilo. Ninguém pode, ela diz isso, que ninguém pode se levantar e dizer que está errado. Pois é, porque se você caminhar pelo lado de que o adulto resolveu ser o que quiser ser, o cara, ele tem liberdade para escolher o que ele quer ser. Nem Deus proíbe o cara, isso é verdade. Agora, você querer incutir isso na mente de uma criança que não tem condição de definir o que é certo e o que é errado, aí é o problema. São fatores tão complicados, porque, por exemplo, né, tentam aí diminuir a idade penal, né, trazer para 16 anos. A questão aí dos recursos humanos, não aceitam. Acha que é criança ainda, não pode ser... Os direitos humanos, né? Direitos humanos não aceitam. Aí o que acontece? Aí vem aí a ideologia de gênero, e aprovam leis que, com menos idade do que isso, pode decidir mudar de sexo. Que assassina a infantilidade da criança, né? A inocência da criança. E aí... Você está me entendendo? O camarada vai lá, dá um tiro, mata um pai de família, né? Não, mas ele não tem condição de ser julgado. Uma criança de 17 anos. Criança de 17 anos. Aí vem aí, com 12 anos, se quiser, né, decidiu por mudar o sexo, já tem apoio, né? E sem o consentimento dos pais. Sem o consentimento dos pais. Vocês estão me entendendo como é que é uma coisa totalmente fora do consenso, né? Da lógica. É realmente maligno. Para finalizar aqui em 1 minuto, que nós temos a desvalorização do casamento e da família, que aí é o objetivo, nós já até citamos isso, que é a ideia de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoca um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos pela sociedade. Então, ou seja, o objetivo é acabar mesmo com a família tradicional. Isso aí está bem definido nos manifestos deles e tudo. A mosca, né? O centro do alvo do marxismo, né? Que a gente hoje tem como marxismo cultural, não é só o que Marx diz, né? Ou o socialismo científico, como alguém queira chamar, né? O centro, né, a mosca ali, o centro do alvo é a família, porque a família é o maior opressor que existe. Isso aí. Então tem que na ideia deles, né? O foco deles é a desconstrução aqui, ó, né? O massacre destruir a família. Da família. Deus tem misericórdia de nós e guarda a nossa casa. Você de casa não saia daí, nós vamos ao último intervalo e a gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, eu quero refazer aqui uma recomendação que eu fiz no bloco anterior. Você não perder a escola bíblica dominical nesse próximo domingo e, além do mais, estudar mais sobre o assunto que nós estamos tratando no programa de hoje, que é o assunto da nossa escola dominical desse próximo domingo, que é uma análise sobre a ideologia de gênero e aí baseada nos textos bíblicos, aí uma contradição dessa ideologia maligna que tem tanto perturbado a nossa sociedade nesses dias. O ideal divino o ideal divino quanto aos sexos, então, que é o assunto do nosso terceiro tópico aqui. Biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. Os seres humanos nascem pertencendo ao sexo masculino ou feminino.
o homem designado por Deus como macho e a mulher como fêmea. A Bíblia é taxativa quanto a isso, né? Vendo nos primeiros capítulos lá da criação, Deus já definiu isso. Gênesis 1:27, que é o texto que eu já citei lá no começo. Criou Deus macho e fêmea. E voltando àquela questão que você disse há pouco aí, até no mundo animal definido, macho e fêmea. Então, ficou bem claro na criação essa questão aí, essa diferença, né, que eles estão tentando destruir aí agora. Vamos lá, Joás, e aí? Eu acho importante ressaltar que existem problemas nessa área, né? Na área sexual, né? Tem pessoas que têm certos problemas, né? De ordens várias, né? Psiquiatra e tal, então, seria essa a ideia? Você quer dizer? Mas nasceu macho, nasceu fêmea, né? Mas ao longo da sua construção como pessoa, acaba tendo alguns problemas né? A gente não pode ignorar isso. E a gente não está falando aqui contra isso, mas contra essas pessoas. Não é regra, né, Joás? Né? A gente está falando da ideologia. Isso não é regra. Não. Você falando aí, tanto é que é minoria. São né? problemas até fisiológicos mesmo. Hormonal, às vezes psicológicos. São vários problemas. De forma autoritária, né? Um abuso que alguém sofreu, alguma coisa assim. A gente não pode ignorar, mas a gente não, é importante ressaltar que a gente não está falando contra isso, contra essas pessoas. Né? Essas pessoas são seres humanos amados por Deus, né? Deus quer salvá-los, Deus quer eles perto dele. Isso aí a gente entende biblicamente. Né? Mas a ideologia dizer que do jeito que eu fui criado, se eu não me conformar com isso, eu posso escolher ser outra coisa, e lembrando que gênero não é só isso, macho e fêmea, né? Pesquisa para você ver, Judith Butler vai dizer que alguém disse para ela que já tem 480 gêneros catalogados, ela falou, isso aí, vocês estão pensando pequeno. Né? Existem inúmeros gêneros, existem infinitos gêneros, eu posso ser o que eu quiser ser. Olha só, é um negócio... E aí dentro do que nós falamos anteriormente, que foi dito aí, né, acho que por você, a questão de um relacionamento entre um adulto, um relacionamento físico, né, entre um adulto e uma criança, a bestialidade e por aí vai. Né? As orgias, que tudo são práticas... Vai de pedofilia pecaminosas, né? Engraçado, algum desses aí podia admitir então a ideia aí de que agora era o diabo, né? Algum desses defensores aí, não, agora eu estou me entendendo agora que eu sou Satanás. Seria o papel mais convincente, talvez. Não sei se existe esse gênero aí. Gênero satânico. Casamento, a respeito aí do ideal divino, a criação de dois sexos, para continuar, casamento monogâmico e heterossexual, que ao construir o casamento, Deus ordenou, olha a ordem de Deus em Gênesis 2:24. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso significa que a união é monogâmica. O que é monogâmica, Joás? De um só... Um homem e uma mulher. Só mulher. Né? Também heterossexual, né? Ou seja, sim, de um macho. Não devemos, né, como diz o tópico anterior, por conseguinte, não podemos alterar a verdade bíblica para acomodar a ideologia de gênero. Então, ou seja, a verdade bíblica é essa. É um casamento entre um homem e uma mulher, né, totalmente heterossexual. E a ciência... Isso é o que a Bíblia ensina, é a vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher para isso. A boa ciência vai dizer que a Bíblia está correta. Correta. A sociologia vai dizer que o casamento monogâmico é o ideal, né? Que a família, do jeito que Deus colocou para ser, é o ideal, né? As outras ciências... O autor até coloca aqui, né? O homem, ele completa a mulher e a mulher completa o homem. Ou seja, a diferença dos sexos visa a complementaridade, né? Isso aí. Mútua aí, até para a questão conjugal. de propagação da raça, homem e mulher, né? Do contrário, não tem jeito. Agora, eu acho que isso que nós estamos vivendo hoje é apenas uma pontinha do iceberg do que será a sociedade daqui a uns 30, 40 anos. Misericórdia, Jesus. Não é? Porque isso que nós estamos vivendo hoje é uma semeadura de uma colheita futura. Não é? Então aí os efeitos serão catastróficos. Então o que nós estamos vendo são os primeiros frutos.
Aí você já imagina, né? Porque você vai olhar biblicamente a iniquidade só aumentando, né? O homem se afastando de Deus e por aí vai. Cabe a nós, como igreja, manter a nossa posição. Né? Depois, por último, a educação dos filhos com distinção dos sexos. Educar não consiste em apenas suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário. É preciso explicar e orientá-los de que homem e mulher possuem órgãos sexuais distintos, fisiologia diferente, personalidades, e é responsabilidade, então, dos pais com essa educação dos filhos. Não é só dar o que comer, beber e vestir. Que os pais não se esqueçam disso, né? Não contar que esse tipo de orientação venha lá de fora. Porque lá fora ou fora da família, a ideologia está totalmente conturbada já. Então nós precisamos, como pais, de não esquecer de ensinar os nossos filhos a respeito do conceito bíblico, né, divino, a respeito da família. Fecha aí, Joás. Isso aí é algo urgente, né? Nunca foi tão urgente os pais ensinarem sobre sexualidade para os filhos, ensinarem até sobre tudo, né? Porque quando nasceu, vocês são pastores, quando vocês entenderam que vocês gostam de ser chamados como pastores, vocês se prepararam para isso, foram estudar, né? O pastor estuda teologia, né? A gente aqui estuda também, né? Nós estudamos teologia para se preparar para ensinar. Então, por que a gente se prepara para ensinar teologia e não se prepara, não estuda para ensinar os filhos? Né? Isso aí. Que os pais tenham essa consciência. Eu preciso me preparar, porque a minha profissão pode dar errado, né? A minha carreira pode dar errado, que eu comece de novo. E a família também pode dar errado. E se o meu filho der errado? Né? Complicado. Então, obrigado, senhores. Você de casa, a nossa gratidão. Fique na graça e na paz. E até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.